e a cidade acordou com um rumor que parecia ter saído de um roteiro: evidências genéticas encontradas no corpo da vítima. O caso, que tinha sido inicialmente tratado como uma tragédia isolada, transformou-se numa investigação que rasga cortinas e revela corredores escuros de poder, silêncio e medo. Eles chamaram um ator de muitas faces, estrela em ascensão, figura pública adorada, homem que desapareceu numa noite e deixou um rastro de perguntas. Mas foi um sinal microscópico, invisível aos olhos comuns, que acendeu a chama do inquérito: uma amostra de DNA, identificada por peritos, que não pertencia à vítima. A cena inicial foi parte espetáculo, parte pesadelo. Um apartamento de cobertura no bairro nobre de Lihanhua, janelas amplas com vista para o rio, móveis de design austero e vestígios de uma festa que excedera os limites do bom senso. Garrafas vazias em pilhas, copos com marcas de impressões digitais, cacos de uma taça de vinho no chão. Câmeras de segurança que registraram entradas e saídas, registros de conversas truncadas, passos na madrugada. Tudo parecia compor um quebra-cabeça óbvio, exceto pelos detalhes que não se encaixavam. O relatório forense, confidencial até então, trouxe a primeira reviravolta. Amostras coletadas nas mãos e no colarinho do ator continham um material genético pertencente a uma terceira pessoa. Não havia sinais de luta monumental, ao menos não os que um observador comum esperaria traço, mas havia contusões em pontos que, segundo peritos, não eram condizentes apenas com uma queda vertical. Pequenos hematomas, arranhões com direção, marcas de pressão. A combinação desses elementos fez com que o caso deixasse a esfera do acidental e migrasse imediatamente para a de investigação criminal. Logo surgiram versões alternativas sobre a noite do acontecido. Testemunhas anônimas e vazamentos apontavam para uma reunião privada, convocada com aura de exclusividade que só uma elite conhece, convidados cuidadosamente selecionados, bebidas raras e conversas sussurradas sob a luz difusa de um lustre. Vizinhos lembravam de risadas altas, e depois de um silêncio estranho, uma funcionária de limpeza, cujo relato foi obtido com exclusividade, descreveu o apartamento como um campo de batalha de borrachas de festa, e disse ter notado manchas que, inicialmente, atribuiu ao vinho, mas que mais tarde revelou-se terem consistência e odor incompatíveis com bebidas alcoólicas. As imagens das câmeras de vigilância, fragmentadas, às vezes com lapsos misteriosos, mostraram o ator entrando no elevador acompanhado por duas figuras. Em um trecho que circulou em grupos privados, havia uma ligeira hesitação dos homens ao pressionarem o botão do piso superior, como se um deles tivesse conferido algo no bolso. Um desses homens foi identificado por um pesquisador amador de redes sociais como alguém ligado a uma produtora conhecida, mas a identificação nunca foi confirmada oficialmente. A partir desse ponto, as versões se multiplicaram. Teria o ator deixado a festa por vontade própria? Teria sido escoltado? E quem eram esses dois homens tão solícitos? Enquanto isso, nos bastidores, surgiram pistas exclusivas que complicavam ainda mais o cenário. Uma gravação de áudio, a origem e autenticidade ainda em avaliação por peritos independentes, mostrou vozes abafadas e um tom que passava de brincalhão a tenso em poucos minutos. Em um trecho, é possível ouvir alguém insistindo: só mais um brinde, e a resposta, mais fraca: favor. Não consigo. Essa linha de diálogo, se verídica, seria uma das peças centrais para desmontar a narrativa do acidente. Investigadores consultados por fontes confidenciais enfatizaram que a gravação não prova nada, mas que é um fio que precisa ser puxado. Outra peça exclusiva que veio à tona foi um bilhete encontrado enrolado dentro de um livro na estante do anfitrião da festa. O bilhete, escrito com caligrafia apressada, continha uma frase enigmática: não fale, por favor. Por enquanto, testemunhas de ouvido fino sugeriram que o recado estava direcionado a alguém específico. Quem o escreveu? Para quem foi destinado? Seria um pedido de silêncio, uma ameaça velada ou apenas uma nota de brincadeira que tomou contornos sinistros depois da tragédia? O bilhete foi recolhido pela polícia e integrado ao inquérito,
Mas a interpretação oficial ainda é evasiva. No centro desse emaranhado, aparece o anfitrião da noite, um roteirista de sucesso, habitual das listas de luxo, conhecido por festas opulentas e por sua habilidade em abrir portas para talentos promissores. Em depoimento público, ele afirmou que a reunião tivera clima de confraternização e que todos partiram em bons termos. Porém, vizinhos relataram, em entrevista exclusiva, que o roteirista deixou o edifício às pressas, carregando caixas, acompanhado por 4 homens cujo veículo não apresentava placa. Poucas horas depois, o endereço estava vazio. O desaparecimento do anfitrião transformou-o em peça-chave. Fugir pode ser sinal de culpa, mas também pode ser sinal de medo. O roteirista sabia. E o que pretendia ocultar? As marcas genéticas encontradas no corpo da vítima foram analisadas em 2 laboratórios diferentes, por pedido de uma unidade de investigação independente que queria assegurar a imparcialidade do exame. Ambos os laudos corroboraram a presença de DNA que não correspondia ao do ator. A complexidade da análise genética é bem conhecida. A presença de marcadores alheios pode indicar contato direto, ou contato indireto por objeto compartilhado. Ainda assim, alguns peritos, consultados para comentar o laudo, afirmaram que a concentração do material genético era compatível com contato físico recente e direto, ou seja, sugeria que uma terceira pessoa esteve em contato íntimo com a vítima nas horas que precederam a queda. Em paralelo à dimensão técnica da investigação, a narrativa pública se construía com ímpeto próprio. Fóruns privados, que congregam desde fãs ardorosos até investigadores amadores, começaram a dissecar cada frame das imagens de segurança, cada mensagem supostamente deletada. Postagem apagada às pressas. Surgiram teorias improváveis e outras plausíveis, uma briga que teria saído do controle, um esforço para esconder uma verdade embaraçosa. Erro trágico ampliado pelas circunstâncias. De todas essas hipóteses, pairava a questão central: houve crime, ou apenas uma cadeia infeliz de decisões e coincidências? A família da vítima, abalada, pedia respostas. Em comunicado público, expressou dor e, ao mesmo tempo, a busca por justiça. Queremos saber a verdade. Não podemos mais conviver com o medo do silêncio. Seu rosto, em entrevistas raras e bem conduzidas, mostrou um cansaço que ultrapassa a perda pessoal. Era o cansaço de quem enfrenta um sistema onde, muitas vezes, a verdade é ofuscada por interesses e omertà. Amigos próximos relataram que a vítima havia mostrado sinais de preocupação nas semanas anteriores, sem detalhar o motivo. Cartas e mensagens privadas, entregues a investigadores, falavam de pressões sutis, contratos, comentários, convites que não eram apenas profissionais. Tudo isso desenhava um quadro de tensão crescente. Ao passo que a investigação avançava, outra linha de questionamento ganhou força: a cadeia de custódia das provas. Havia relatos de que alguns elementos da cena teriam sido manuseados antes da chegada das equipes especializadas. Um perito que analisou fotografias iniciais da cena, e que aceitou falar em off, disse que havia indícios de tentativas de limpeza em áreas específicas do imóvel. Se verdade, isso poderia significar uma manipulação deliberada, tentativa de ocultar vestígios ou até sabotagem de prova. A polícia, pressionada por exigências públicas, uma investigação paralela sobre supostas falhas no procedimento. Em tempos de casos midiáticos, a integridade de uma investigação pública é tão valiosa quanto as evidências recolhidas. Outro aspecto exclusivo que remexeu o terreno foi o surgimento de mensagens apagadas de aplicativos de comunicação que teriam pertencido a um dos convidados. Capturas de tela, obtidas por uma fonte anônima, mostravam uma conversa acalorada nas horas que antecederam o incidente. Em um trecho, uma voz de contato desconhecido dizia: "Ele não pode recusar", e a resposta, enviadas por identificação curta, afirmava: "Certo, vou cuidar disso". A autenticidade desses prints precisa de verificação pericial, mas, se confirmada, adicionaria um elemento de coação ou pressão sistêmica sobre a vítima.
algo que poderia se alinhar com as hipóteses de manipulação emocional que alguns investigam. As redes, por sua vez, transformaram-se em tribunal paralelo. Hashtags surgiam, manifestações virtuais pediam esclarecimentos, e os pedidos por transparência ganhavam peso. Entre os que defendiam a tese do acidente, havia argumentos baseados em histórico de consumo de álcool e em relatos que descreviam a noite como uma sequência de brindes e excessos. Entre os que apontavam para crime, havia uma convicção inflamável alimentada por detalhes, a gravação, o bilhete, as digitais, que, juntos, desenhavam uma narrativa de mistério e conivência. No meio disso tudo, a verdade, costuma acontecer, permanecia numa zona cinzenta. O caso, ainda em fase inicial de apuração, exigia cautela. As autoridades tradicionais pediam paciência e prometeram investigação meticulosa. Mas havia sinais claros de que a história não terminaria ali. Um DNA diferente no corpo da vítima é uma evidência poderosa. Aponta para contato, para um terceiro elemento, e cria uma obrigação moral e legal de aprofundar as buscas. Quem era essa pessoa? Estaria entre os presentes na festa? Ou era alguém que teve contato posterior, numa tentativa de manipular a cena? E parecia, num primeiro momento, apenas mais uma tragédia, transformou-se num caleidoscópio de versões. Cada fragmento colhido, áudio, bilhete, imagens, laudos, exigia uma leitura cuidadosa. E no centro desse caleidoscópio, pergunta ecoava com força: o que realmente ocorreu naquela madrugada no apartamento da cobertura? Somente o tempo, e o trabalho incansável de quem busca a verdade, poderia arrancar a resposta do silêncio. Os desdobramentos continuaram. À medida que investigadores aprofundavam o laudo genético, novos elementos exclusivos vieram à tona. Um frasco com resíduo de substância não identificada encontrado perto do local em que o ator foi encontrado, um histórico de mensagens silenciosas trocadas entre o anfitrião e uma figura enigmática conhecida por operar nos bastidores das produções, e pistas que sugeriam o uso de contatos para tentar conter o fluxo de informação nas primeiras horas pós-tragédia. Em um caso onde cada minuto importa, a velocidade com que se tenta apagar rastros pode ser tão reveladora quanto as provas que restam. A investigação seguiu por corredores fechados, entrevistas reservadas com convidados, análise aprofundada de registros telefônicos, levantamento de imagens de câmeras públicas nas proximidades, e até a reconstrução da cena por especialistas em dinâmica de quedas. Alguns deles, em depoimentos técnicos, afirmaram que a configuração das lesões poderia ser compatível com uma queda provocada por contato físico lateral, o tipo de impacto que ocorre quando alguém é empurrado ou perde o equilíbrio após ser segurado em um ombro. Nada, porém, foi dito de forma definitiva. Cada conclusão parcial exigia contraprovas, e cada hipótese trazia consigo a responsabilidade de não rotular antes do tempo. Do lado institucional, a pressão por respostas crescia. Organizações civis exortavam por transparência, jornalistas investigativos pediam acesso a documentos e fontes confiáveis buscavam coerência nos relatos. Havia, também, defender-se a preservação da privacidade da família. Era um equilíbrio delicado entre o desejo público por verdade e o direito de quem sofreu a perda. Nesse cenário, a presença de material genético estranho no corpo da vítima tornou-se a linha que separava especulação de investigação séria. Tudo isso, nas redes sociais, a narrativa se enredava em teorias cada vez mais complexas, desde disputas profissionais que teriam se transformado em confronto físico até um suposto cobrança que teria extrapolado para a violência. Em grupos fechados, internautas juntavam peças como se dirigissem um quebra-cabeça global, fotos queimadas, recortes de entrevistas, testemunhos anônimos. Havia, também, quem lembrasse que, no meio do glamour, circulam interesses e tensões que o público raramente vê, contratos que movimentam fortunas, relações de poder que ditam escolhas e pressões que corroem indivíduos. No palco institucional, investigações iniciais apontavam para a necessidade de aprofundar a análise genética, identificar a que perfil o DNA correspondia,
cruzar bases de dados, verificar possíveis correspondências. A tarefa técnica é demorada e requer cooperação entre laboratórios, além de garantias legais para que resultados possam ser usados em juízo. Tudo isso tornava o processo lento. Cada dia de espera a pressão pública subia, alimentando a ideia de que a verdade poderia ser manipulada pelo tempo. A mãe da vítima, em uma carta pública lida por uma amiga próxima, pediu calma e justiça. Não busco vingança, escreveu ela. Desejo apenas saber o que aconteceu com meu filho. Houve quem interpretasse a carta como um chamado à serenidade e outros que a viram como um grito por respostas. De qualquer forma, a dor da família se tornou o elemento humano que atravessava a disputa por versões. Ao final dessa fase inicial, o caso mantinha-se em aberto, com sinais claros de que a investigação tenderia a trazer à tona mais nomes, mais contradições e, possivelmente, responsabilidades. O DNA encontrado não era um fim, mas o ponto de partida de uma busca que prometia escavar verdades escondidas. Enquanto as autoridades continuavam a trabalhar em silêncio, a cidade, e um público global, mantinham os olhos e ouvidos atentos, na esperança de que a justiça, por meio da ciência e do trabalho diligente, conseguisse costurar a verdade entre as linhas difusas do rumor e da tragédia.